Quanto mais puxamos o fio, mais do novelo vai se desenrolando. O FBI sob Obama e Biden espionava e grampeava. Senadores dos Estados Unidos da América, 8 senadores dos Estados Unidos da América, pelo que sabemos, porque fomos mais espionados. Todos eram membros do Partido Republicano, naturalmente. Então, isso é um escândalo. Bem, mais um escândalo. E se não for do século, é das últimas décadas. Com certeza, isso já está ficando muito pior do que o caso Watergate. O FBI espionou senadores republicanos durante a investigação do 6 de janeiro. O que se sabe sobre isso? Bem, vamos falar com o Mark Meredith, que está ao vivo da Casa Branca com os detalhes. Olá, Mark, bom dia. Sim, claro, bom dia. Senadores republicanos estão indignados com o FBI após descobrirem que ligações deles foram monitoradas durante a investigação do dia 6 de janeiro, quando buscavam saber para quem e de onde essas pessoas ligaram. Esses relatórios saíram apenas ontem e estamos descobrindo quem foi o alvo da investigação. E entre eles estão o senador Lindsey Graham, da Carolina do Sul, Josh Hawley, do Missouri, Tommy Tuberville, do Alabama e o representante Mike Kelly, da Pensilvânia. Um documento recentemente descoberto pela administração Trump e publicado pela primeira vez pela Fox Digital mostra que o FBI obteve registros telefônicos desses legisladores vários anos após o ataque de 6 de janeiro. Segundo a Político, a investigação acessou apenas destinatários, duração e datas das ligações, não o conteúdo. Um grande júri aprovou o pedido por essas informações. Tudo isso estava ligado à investigação do FBI e do procurador Jack Smith sobre tentativas de anular as eleições de 2020. O presidente Trump foi acusado, mas não foi condenado nesse caso. O nome de código da investigação era Gelo Ártico. Como a Yesha disse, os legisladores terão muitas perguntas sobre o motivo disso ter sido permitido e avaliam como responsabilizar o FBI. Ou seja, congressistas de ambos. De repente, descobriram com quem eles falaram, quando, por quanto tempo falaram. Tudo isso foi entregue ao FBI e ao procurador especial, respectivamente, como é mesmo o nome dele, Jack Smith, por decisão do grande júri. Ou seja, tudo, digamos, dentro da lei. Mas ninguém deles, ninguém do Partido Republicano, ninguém do campo, digamos, dos republicanos, foi informado sobre isso. Continua. Eu não sei como Grassley quer lidar com isso. Eu não vou me adiantar aos acontecimentos, mas estou te dizendo, isso é uma situação séria. Vamos ter que resolver isso. Ainda não ouvimos o ex-promotor especial e será interessante se ele comentar futuramente. Mas hoje nós também ouvimos do presidente Trump. Dana, ele diz que parece que Jack Smith enfiou a mão no pote de biscoitos. Dana, tudo bem. Mark, muito obrigado. Vamos chamar o Will Kane, apresentador do Will Kane, todos os dias às 16 horas, horário do leste, direto do Texas. Bom dia, Will. Josh Hawley é um dos senadores da lista e falaremos com ele em breve. E foi assim que Ron Johnson descreveu o que está acontecendo lá. Veja aqui. Isso é... Deveria chocar, deveria indignar todo americano. Para ser honesto, a essa altura, deveria estar claro para todo americano que não são os republicanos que ameaçam nossa democracia, mas o presidente Obama, o presidente Biden e os radicais de esquerda que serviram e os apoiam. Isso é revoltante. No final das contas, a reeleição do presidente fez com que o caso simplesmente fosse encerrado. E ele ficou lá depois da vitória dele. O que acha disso, Will? O que acha que vai acontecer depois? Bill, eu acho que se eles fizessem isso com um senador republicano, com uma dúzia de senadores republicanos, imagine o que eles fariam com um americano comum. Isso não é apenas um argumento de conversa, pense sobre isso. Independentemente da sua opinião sobre esses senadores republicanos, eles representam cerca de 20% do Senado republicano. Esses são funcionários eleitos. As pessoas em seus estados os escolhem para enviar um representante ao Senado dos Estados Unidos. Eles estão sendo investigados, acho que esse ataque vai além de criticar o Partido Republicano, atingindo também o povo americano. Sabe, nós aprendemos sobre o poder das projeções de Bill e Dana, e acho que aprendemos isso de forma muito profunda nas últimas décadas. Acusar alguém de um pecado geralmente indica que quem acusa é quem o comete, quase como diz a Bíblia. Há mais de 10 anos ouvimos alertas sobre autoritarismo e tirania. Se isso não se encaixa na definição, não sei o que encaixa. Atacar sua oposição política e metade da América é, na minha opinião, um ataque aos americanos. Submetê-los à investigação define um governo autoritário. Quero confirmar o que foi dito acima. Então, Júlio César, ele foi morto por senadores romanos que alegavam que o matavam porque ele queria se tornar imperador. Antes havia a República Romana, mas ele queria torná-la um império.
O assassinato levou a uma guerra civil que durou uns 10 anos ou até mais. E como resultado do fim dessa guerra civil, a República Romana se tornou um império. Aqueles que mataram César queriam criar um império por conta própria, mas culparam o rival por isso. Os democratas querem o governo de um só partido e a punição dos que discordam da linha do partido. E há anos, décadas, acusam os rivais, ou seja, os republicanos, de querer acabar com a democracia. Pega o ladrão, é o próprio ladrão gritando e acusando um inocente que só passava pelo local. Pega o ladrão pega. Por que uma dúzia de senadores republicanos está sob investigação? Por que vocês estão rastreando as ligações deles, a duração das ligações, para quem eles ligaram, qual a relação deles com o 6 de janeiro? Esses senadores republicanos, mostre-me a documentação, durante a sua investigação, eles organizaram, de alguma forma apoiaram, provocaram, incitaram aquilo que chamaram de ameaça à democracia, que acabou se tornando os distúrbios de 6 de janeiro. Na minha opinião, isso é uma ameaça à democracia. Bem, aliás, por que o FBI precisava saber com quem os senadores estavam falando, o que eles estavam fazendo? Estamos construindo um modelo das conexões da liderança do Partido Republicano com aqueles que os apoiam e financiam. Identificamos com quem, quando, por quanto tempo e sobre quais temas eles conversaram, além do contexto do momento. E ao que parece, tentaram criar uma lista de inimigos. Só por precaução, caso precise, pois sempre surge quando necessário. O FBI obteve esses registros telefônicos porque Jack Smith conseguiu uma intimação judicial. O FBI analisa os dados e depois os devolve para Jack Smith. Arctic Frost começa a aparecer uma investigação da lista de inimigos do FBI em 2022, quando essa investigação é iniciada. Isso é graças ao excelente trabalho do senador Grassley e de Kasha Pateley, que disponibilizaram esses registros ao público americano. Eles dizem: vamos considerar todos que contestaram as eleições de 2020 como parte de uma conspiração. O FBI recorre a Jack Smith vai e consegue intimações do grande júri. Eles trazem os registros telefônicos. E antes que você perceba, o FBI começa a monitorar cada ligação telefônica que foi feita. 8 senadores e um membro da Câmara dos Deputados, todos eles republicanos. Esse é realmente um esquema preocupante, eu acho, de como o Estado profundo operava sob Joe Biden. O FBI e o Departamento de Justiça trabalhavam lado a lado para espionar, invadir a vida, as conversas e os dados dos republicanos. A Arctic Frost agora está com um preço extremamente alto. Acho que é um dos maiores preços que já vi. Na investigação do Grupo 92, incluindo Charlie Kirk, 2 presidentes e um vice, tiveram os celulares apreendidos por Joe Biden e entregues a Jack Smith. Agora, 8 senadores e um deputado federal. Uma das maiores operações para encontrar um crime. Não acharam nada, mas buscavam crimes. Parece uma operação contra inimigos. Muitos com quem falo no FBI estão muito preocupados, mas já sabiam disso em 23 e 24, diziam: tínhamos um mau pressentimento, parecia algo ruim. Eles não sabiam sobre a lista de 100 organizações republicanas que foram alvo da investigação. O frio ártico de Jack Smith. Acho que não descobriríamos isso sozinhos, por isso precisamos de informantes. Acredito que Dan Bongino e outros no FBI ainda não sabem onde estão todos os registros escondidos. Eles não recebem total cooperação, mas o ocorrido é revoltante. Quero apenas te dar uma cronologia. Acho que você já tem um documento do FBI que mostra o número de membros do Congresso que foram alvo de investigações. O representante Kelly, os senadores Graham, Haggerty, Hawley, Sasse, Sullivan, Tuberville e Assam, a senadora Loomis e Blackburn. Esse memorando é datado de setembro de 2023, só para colocar tudo em contexto. A operação em Mar-a-Lago foi em agosto de 2022. Jack Smith anunciou a acusação contra o presidente Trump em agosto de 2023, então isso foi quase 2 meses depois. Eles estão lançando essa rede. É uma expedição de pesca contra membros do Senado e da Câmara dos Deputados. Estou investigando isso novamente com o senador Grassley. Isso não me surpreende, mas deveria chocar todo americano. Então... Ou seja, começaram a grampeá-los após encerrar o caso contra Trump. E como se fosse relacionado a esse caso, ligado ao 6 de janeiro, quero dizer, de 2020, alguém teve a ideia de, sob o pretexto de investigar Trump, que já tinha terminado.
pedir ao grande júri o direito de investigar as atividades dos senadores. Eu não sei o que foi dito ao grande júri, ao júri ampliado, e nós não sabemos. Agora vão começar a desenterrar todas essas informações do nada. Essa é uma grande corrupção sendo revelada no Departamento de Justiça de Obama e Biden e no FBI. E eu vou passar a palavra provavelmente para o senador Hagerty, que você sabe é um deles. Nenhum de nós foi alvo dessa investigação. Não há motivo para isso, exceto uma pescaria, o que deveria indignar e chocar cada americano. Senador Hagerty. Essa revelação ocorreu hoje à tarde. Meus colegas e eu, todos nós, aliás, republicanos, descobrimos que fomos investigados por esse FBI sob a liderança de Joe Biden, que, pelo que entendi, era comandado por Jack Smith e seus antecessores. Isso já aconteceu antes. O senador Johnson acabou de mencionar. Eu servi na equipe de transição do Trump, na Trump Tower, em 2016. A senadora Blackburn era então vice-presidente do Comitê de Transição, assim como provavelmente uma dúzia ou mais de membros do Congresso. Só de lembrar que o FBI do Obama nos vigiava naquela época. Essa corrupção é profunda, muito profunda, e já dura tempo demais. E isso aconteceu novamente aqui, com eles analisando nossos registros. Em 2023, membros ativos do Senado dos Estados Unidos da América. Novamente, a única coisa que temos em comum, a única coisa em comum nessa lista é que todos nós somos republicanos. Sim? Sim. Eles foram contra nós. Isso mostra total parcialidade. O FBI e sua corrupção precisam acabar. Graças a Deus, temos Cacho Patel e Dan Bongino. Isso precisa ser resolvido. Isso deve ser resolvido. Isso tem que acontecer hoje. Sem os informantes que procuraram o senador Grassley no Senado, estaríamos no escuro. Quantos ainda ficaram no escuro? Continuação? O que sabemos é que o FBI, sob Joe Biden e sob Barack Obama, realizava atividades para as quais não tinham autoridade e, como mencionou o senador Hagerty, sabemos o que eles fizeram em 2016 com a equipe de transição de Trump. E agora descobrimos que, após a invasão de Mar-a-Lago, após a acusação do presidente Trump, eles estão nos vigiando as pessoas que apoiam o presidente Trump. Membros que são todos republicanos, mas isso mostra o quanto o FBI saiu do controle, apodreceu até a raiz e se tornou politizado. E como eles não tiveram absolutamente nenhum problema com o uso político? Agradecemos as informações recebidas e aguardamos investigação mais detalhada sobre o assunto. Até logo. Ainda não chegam carros pretos de madrugada para prender as pessoas, mas já avançamos bastante no caminho que leva ao KGB e aos gulags. Avançamos de forma muito séria. Frost. O segundo documento é uma lista de grupos e pessoas republicanas que foram alvo do Arctic Frost, incluindo o grupo de Charlie Kirk, Turning Point, Estados Unidos da América. Esses documentos mostram o uso político da administração Biden contra os republicanos. Senador Hawley. Obrigado, senhor presidente e procurador-geral Bundy, seja bem-vindo. Ouvi repetidamente meus colegas democratas expressarem preocupação com a perseguição de inimigos políticos e fazerem várias acusações contra você e do presidente atual. Também ouvi eles dizendo, e só anotei para garantir que entendi certo. Ouvi dizerem que Joe Biden nunca perseguiu inimigos políticos nem ordenou ao procurador-geral que perseguisse opositores. Isso é interessante. Porque eu poderia jurar que ontem descobrimos que o FBI estava grampeando meu telefone. Vamos ver, nós temos uma lista. Grampearam meu telefone, o telefone da Lindsey Graham, o telefone da Marsha Blackburn, grampearam outros 5 telefones de senadores dos Estados Unidos. Sabe, isso realmente parece perseguição de opositores políticos. Ainda assim, não ouvi nenhuma preocupação do outro lado. Hoje só temos algumas preocupações, mas nenhuma preocupação sobre o Departamento de Justiça grampeando os telefones de senadores em exercício dos Estados Unidos, porque por algum motivo não gostam deles. São membros do partido de oposição, republicanos e conservadores. Você viu esse documento, procurador-geral Bundy? Quem ordenou grampear os telefones dos senadores dos Estados Unidos da América e o que estava acontecendo aqui? Senador. Hawley.
Eu não posso discutir. Os detalhes disso diretamente. Agora, Por um preço muito... por um motivo válido, você vai investigar isso a fundo, suponho. Certo. Considerei todos os aspectos e discuti detalhadamente com o diretor Patel. E você vai descobrir quem esteve envolvido nisso, quem aprovou isso, quem sabia disso. Você vai resolver, certo? Sim, já falei com o diretor Patel, ele também vai. Bem, posso te dizer que já sabemos muitos detalhes. Já sabemos que isso foi ordenado especificamente pelo procurador especial Jack Smith, que estava subordinado diretamente ao procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland. E sabemos que Jack Smith estava conduzindo essa caça às bruxas porque isso lhe foi incumbido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Vamos apenas relembrar, vamos dar uma volta pela estrada da memória. 2 de abril de 2022. New York Times. Garland enfrenta uma pressão crescente. O Times escreve: ainda no final do ano passado, isso seria em 2021. Dennis Biden confia. Garland disse ao seu círculo mais próximo que considera o ex-presidente Trump uma ameaça à democracia e que ele deve ser responsabilizado. Em seguida, disse que Biden, na verdade, ficou decepcionado com Garland e queria que ele tomasse medidas decisivas contra Trump. É disso que estamos falando. Trump, claro, era um cidadão comum naquela época. Então, ele nomeia seu próprio assassino, Jack Smith, que persegue o presidente, o ex-presidente, que persegue os membros desse órgão. Sabe o que realmente me impressiona? É que isso não parou nos membros do Senado dos Estados Unidos. Sim, foi o procurador-geral Bondi quem fez isso. Isso definitivamente não parou por aqui. Quero dizer, isso também é chocante. Talvez até mais do que grampear os telefones dos senadores dos Estados Unidos da América. Este é um memorando que eu sei que você já viu antes, mas vamos dar uma olhada nele novamente. Este é um memorando do FBI do mesmo período em que o Departamento Federal de Investigação tentava recrutar informantes nas paróquias católicas do país. Então você tem uma administração que ativa o FBI contra seus opositores políticos e grampeia os telefones dos senadores dos Estados Unidos. Vou repetir isso para benefício dos meus colegas. Do outro lado da mesa, grampeando os telefones dos senadores americanos. Isso não é uma situação hipotética, isso não é algo que talvez vocês façam no futuro. Não é, meu Deus, você imagina isso? Isso realmente aconteceu. A perseguição aos católicos neste país ocorreu porque Joe Biden e seu FBI não gostavam de quem frequentava certo tipo de missa. Quero dizer, meu Deus, o que está acontecendo com este país? O que aconteceu sob Joe Biden? Ou o que dizer sobre isso? A famosa nota do Conselho Escolar, na qual Merrick Garland, orientado pela Casa Branca, ativou a unidade antiterrorismo do FBI por memorando contra os pais que foram à reunião do Conselho Escolar e ousaram questionar o ensino aos filhos. Alguns foram tratados assim. Vamos lembrar como trataram os pais. Trataram como esse homem, um pai em uma reunião do Conselho Escolar, parece que na Virgínia, que foi retirado da reunião. Ele estava sangrando, você pode ver isso. E qual foi a reação do Ministério da Justiça e do FBI sob Joe Biden? Emitir memorando recomendando investigação dessas pessoas por unidades antiterrorismo. Incrivelmente, eles realmente foram investigados. Ou isso. Vamos lembrar de Mark Halka e dos apoiadores do movimento Provida que foram perseguidos. Por quê? Por ter ido a uma clínica de aborto e rezado na calçada em frente à clínica de aborto. Este é Mark Halka com sua família no local. Esse homem, sob as ordens do FBI de Joe Biden, enfrentou uma equipe da Special Weapons and Tactics do FBI batendo à sua porta de manhã cedo, quando seus lindos filhos estavam lá, aterrorizando-os com armas em punho. Depois ele foi preso e levado a julgamento, e felizmente o júri o absolveu. Foi isso que aconteceu sob Joe Biden. Senadores dos Estados Unidos estavam sendo vigiados. Ex-presidentes, opositores políticos do presidente da época se tornavam alvo, eram perseguidos. Pessoas contra o aborto se tornavam alvo, eram perseguidas. Católicos se tornavam alvo, eram perseguidos. 92 organizações conservadoras foram vigiadas e podem estar sendo perseguidas. Eu não sei. KARTP, Rússia de Armas, Procurador-Geral Bundy. Você acha que essa é uma caracterização justa? Senador Hawley, essa é a forma mais extrema de instrumentalização e a instrumentalização sob Donald Trump acabou. Acabou. Harmeet Hillon lidera nosso setor de direitos civis e faz um trabalho incrível. Os pais não serão mais perseguidos. Os pais que se preocupam para que seus filhos do ensino fundamental não leiam livros sobre pessoas transgênero não serão mais perseguidos.
E não vão mais ouvir que não podem, que não têm influência nenhuma na educação de seus filhos. E isso acabou nessa administração. Senhoras e senhores. É impressionante, mas onde quer que se olhe, a podridão, mentira, corrupção, traição aos ideais do nosso grande país. Leve instantânea em si mesma. Como isso é possível? Seja Watergate. Seja o que fez J. Edgar Hoover na sua época no FBI, espionando muitos líderes públicos como RFK, Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy, qualquer um. E eu só preciso dizer que o que agora sabemos que aconteceu nos últimos 4 anos sob esta administração supera tudo isso. Isso supera tudo não só pela interferência no legislativo, mas pelo desrespeito à separação dos poderes. Não apenas pelo desrespeito à primeira emenda, mas também pelos cidadãos americanos comuns que não têm condições de pagar advogados ou defesa, e quando o FBI ou uma equipe Special Weapons and Tactics aparece em sua porta, não sabem como agir. Isso é vergonhoso, uma mancha na história e na consciência do país pelo que esta administração fez nos últimos 4 anos. Aqui está o que acho que deveria acontecer. Senhora Procuradora-Geral, eu acredito que precisamos nomear um promotor especial cuja única responsabilidade será chegar ao fundo do que aconteceu em cada um dos casos que mencionei. Precisamos saber quem autorizou a escuta dos senadores dos Estados Unidos da América, quem tinha conhecimento e quais agentes do Departamento de Justiça ou FBI estavam envolvidos. Eu acho que precisamos saber exatamente quem aprovou o memorando católico, o memorando de espionagem, quem esteve envolvido nisso, até onde isso foi. Acho que precisamos descobrir quem autorizou a perseguição a Mark Hawka e quem intimidou os defensores da vida. Os mortos eu acho que precisamos saber. E, senhor presidente, este comitê deve realizar audiências de supervisão. Precisamos realizar audiências minuciosas sobre o que aconteceu nos últimos 4 anos e sobre esse abuso que acabou de ser revelado. Porque precisamos garantir que isso pare, como o senhor acabou de dizer, Procurador-Geral Bundy, precisamos garantir que isso pare. Parece que haverá um promotor especial como na investigação contra Trump. O que naturalmente vai arrastar o caso por pelo menos 1 ano, talvez até 2. Mas por outro lado, isso vai trazer à tona todos aqueles sobre quem ainda não sabemos hoje. Só podemos supor que eles existem e precisamos descobrir quem são, porque assim que aparecer um procurador especial e possíveis punições que as pessoas não gostam. Receberam uma ordem, cumpriram e agora serão punidos. Então, os subordinados que cumpriram a ordem vão querer entregar os superiores para não serem responsabilizados. Isso é normal, é humano. Se ele me colocou nessa situação, então que se dane. Senhores, vocês nem imaginam o quanto isso é pior do que o Watergate. É como se fossem 33 Watergates. Aqui está. Um grupo de invasores do Partido Republicano foi instalar escutas no Partido Democrata, certo? E quanto às milhares de pessoas que, por vontade própria ou por ordem, violaram leis, a Constituição e todos os seus princípios morais, se é que tinham algum objetivo? Não sei, princípio é isso. Isso é um escândalo do nível de uma explosão de bomba atômica dentro do Capitólio. Ainda não chegou à consciência dos americanos, porque acabou de acontecer. Quero dizer a gravidade e a sordidez dessa história. A limpeza dos estábulos de Algiers por Geraco é fichinha comparada ao que a equipe de Trump tem que fazer agora e ao que eles descobriram. É necessário agir estritamente de acordo com a lei, cumprindo cada ponto, cada vírgula, cada condição e exigência. Porque só assim é possível fechar por muito tempo as portas das prisões nas quais somos absolutamente obrigados a colocar todos os participantes, absolutamente todos os participantes. Até logo.